Os cristãos nascidos de novo receberam uma nova mente, a mente de Cristo. Agora precisam usá-la. Para usarmos a mente de Cristo, precisamos pôr de lado a velha mente, ou seja, deixar os hábitos da antiga vida. A mente de Cristo é também chamada de mente renovada, capaz de buscar a transformação espiritual e experimentar a perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Um aspecto peculiar da mente de Cristo é aquilo que Paulo chama de sentimento. A palavra sentimento pode ser traduzida por disposição mental, ou aquilo que governa a mente, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O primeiro aspecto da mente de Cristo é que a mente de Cristo é capaz de abrir mão dos seus direitos. Cristo abriu mão dos seus direitos divinos, não que ele deixou de ser Deus, mas a Bíblia diz: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2, verso 6. Cristo não lançou mão de suas prerrogativas eternas para defender das acusações dos ímpios. Não usou o seu eterno poder para destruir os seus inimigos, mas deixou tudo nas mãos do Pai e confiou totalmente no Pai. A Bíblia diz que quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. 1 Pedro 2, 23. Cristo a si mesmo esvaziou-se, fazendo-se servo. A mente de Cristo é uma mente capaz de abdicar, de esvaziar-se de si próprio. A Bíblia diz: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2:7. Cristo tinha uma disposição mental definida. Ele era servo tanto de Deus quanto dos homens. Com esta atitude, Cristo estabeleceu um grande princípio espiritual, o princípio da grandeza. O princípio da grandeza no ser, ou no reino de Deus, é ser pequeno. O desenvolvimento da grandeza no reino de Deus é ser cada vez menor. E a perfeição da grandeza no reino de Deus é ser nada. Jesus, a Bíblia diz, humilhou-se a si mesmo. A disposição da mente de Cristo é a disposição de humilhar-se a si mesmo. A Bíblia diz que, achado na forma de homem, humilhou-se. Filipenses 2:8. Ele assumiu voluntariamente a disposição mental de humildade. Não esperou que os outros o humilhassem. Não havia qualquer arrogância ou soberba em Jesus. Suas atitudes também demonstravam total rendição a Deus. Por isso podia dizer aos seus discípulos: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas. Mateus 11, 29. Esta disposição da mente de Cristo deve estar governando, guiando as nossas vidas, porque Paulo disse: nós temos a mente de Cristo. Observe que Paulo não disse: eu gostaria que os cristãos tivessem a mente de Cristo. Ele não disse: seria bom se os cristãos tivessem. Pelo contrário, Paulo afirma de forma inequívoca: nós temos a mente de Cristo. Número 4, a mente de Cristo era uma mente capaz de obedecer. A Bíblia diz que Cristo foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, verso 8. A vontade de Deus era a ordem prioritária na mente de Cristo. Ele disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Número 5, a mente de Cristo é uma mente também habilitada, capacitada a ser exaltada pelo Pai. A Bíblia diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, Filipenses 2,9. A trajetória humilhante de Cristo foi recompensada pela soberania divina. Aquele que desceu diante dos homens foi exaltado diante do Pai.
de Deus, do Senhor de todo o universo, há 3 evidências de que a mente de Cristo verdadeiramente está em nós, desde o momento em que nós nascemos de novo, ao crer em Cristo como nosso único e perfeito Salvador. Primeiro, a evidência número 1 é que a mente de Cristo é o resultado da obra redentora da cruz. Pedro escreveu, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19. Pedro está referindo-se a uma maneira vã de viver. Ora, isto é uma imposição. A maneira vã de viver foi uma imposição inescapável imposta pelo pecado a todos os homens. É uma projeção mesquinha do nosso padrão mental refletida em nossas ações. Cristo, porém, nos resgatou dessa condição fútil e vazia de viver. A obra redentora de Cristo quebrou o padrão mental do pecado e abriu possibilidades de vivermos acima da lei do pecado. O cristão pode ter a certeza de que a velha natureza não mais o dominará. A velha natureza está nele, mas ele pode dizer com segurança, tenho a mente de Cristo e não sou dominado mais pela velha mente. Cristo vive em mim. A Bíblia também diz, e libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. Romanos 6,18. Esta é uma primeira certeza de que a mente de Cristo está em nós, porque ela é fruto, ela é resultado do resgate, da redenção feita por Cristo a nosso favor. Ele já nos tirou daquela forma pobre de viver, mesquinha e fútil, e nos deu uma mente capaz de nos elevar a um padrão de vida de filho de Deus. Número 2, a mente de Cristo é o resultado da obra do Espírito Santo em nós, porque a Bíblia diz, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios 2, 12 e 13. O Espírito Santo já iluminou a nossa mente para compreendermos as virtudes provenientes da graça de Deus. E mais do que isso, nos habilitou para falar sobre esse conhecimento espiritual. Em momentos críticos de perseguições, somos capacitados pelo Espírito Santo para fazer a defesa de nossa fé. Jesus disse, e sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Esta é a certeza de que a mente de Cristo está em nós por causa da habitação do Espírito Santo. Terceiro, a mente de Cristo é o resultado da palavra de Deus em nós. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e quando o fizerdes por palavras ou por obras, fazeis tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Colossenses 3, 16 e 17. A palavra de Deus é eficaz para gerar a mente de Cristo, começando com o novo nascimento e seguindo até a condição de varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A Bíblia diz que, segundo a sua vontade, Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago 1,18. E Pedro também diz, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1,23. Deus está trabalhando em nós, enxertando sua palavra em nós, para que a mente de Cristo, pela sua palavra, projete em nós pensamentos de Deus. Em 1 Pedro 4,11, Pedro escreve, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Glória a Deus por isso, então, nós podemos hoje falar conforme Cristo,
pensar conforme Cristo, decidir conforme Cristo, porque nós temos a mente de Cristo. Concluindo, podemos dizer concordemente que temos a mente de Cristo? Sim, irmãos, nós podemos, não precisamos ter dúvidas, somente precisamos usar a nova mente que o Senhor nos deu. O exercício da mente de Cristo está em ouvir e em pôr em prática os ensinos do Senhor, segundo a sua palavra.